Salvador. Esse é o Nova Manhã Salvador. Estamos de volta no nosso último programa do ano, fechando o ano com pé direito, com chave de ouro, para começar 2023 juntos novamente, com muita informação e muita notícia. Você pode mandar sua mensagem para a gente pelo nosso WhatsApp 993471047. 993471047. Mande também pelo nosso canal no YouTube, Nova Manhã Salvador. Deixa lá seu registro, manda sua mensagem pra gente, queremos fechar o ano junto com vocês. E agora a gente vai conferir o que prometi no primeiro bloco, o bate-papo do meu parceiro Oswaldo Lira com o professor Nelson Preto. Ele que fala aí sobre todo esse processo esse processo político que a gente tem passado, ele que atua nessa área política e é professor titular da UFBA. Ele vai falar sobre em que ponto nós estamos, quais são essas mudanças que estamos observando, quais são as expectativas políticas para 2023 e tudo mais. Vamos conferir esse bate-papo. Eu tenho o prazer de receber agora na Rádio Nova Brasil FM o professor Nelson Preto, professor titular da Faculdade de Educação da UFBA, doutor em comunicação pela Universidade de São Paulo e vários outros títulos, mestrado, doutorado. Professor, eu quero começar o programa te dando boas-vindas e te convidando para a gente atualizar aí a política do Brasil, da Bahia. Que eleição atípica, que eleição disputada, que pegou muita gente de surpresa, principalmente da Bahia. Vamos falar primeiro sobre o cenário local. Bom dia. Um prazer enorme, Oswaldo, estar de novo com você aqui. Lhe acompanho em vários outros espaços e agora aqui na Nova FM. Uma alegria estar conversando com seus ouvintes, aliás, com eu também, porque eu sou um ouvinte da Nova FM, é uma alegria. Realmente, estamos na reta final desses 4 anos, que foram 4 anos absolutamente terríveis, anos muito difíceis para o país e para o mundo, porque a presença do Brasil no mundo é uma presença bastante significativa, sempre foi. Não é? E nesses últimos 4 anos nós sofremos muito em diversos campos com esse terrível governo Bolsonaro, um governo que tripudiou com as coisas mais elementares, como o vernáculo, como o estímulo à violência, o negacionismo à ciência. Então, os campos em que eu trabalho, né, são campos que foram profundamente afetados. E tanto o cenário local, com a vitória de Jerônimo e agora a nova composição do governo com as secretarias, como no campo federal, também com o novo governo se instalando, com muitos desafios, nós temos efetivamente um trabalho enorme. E quando eu digo nós, Oswaldo e ouvintes, eu não estou falando nós que estamos no governo. Eu acho que esse que é um dos grandes problemas que a gente vive no país, é que a gente se mobiliza muito fortemente a cada 4 anos, ou 2, né, pelas outras eleições municipais, e se mobiliza muito no período da eleição e depois para com que os políticos e os gestores públicos façam o que bem entender. E nós só vamos pensar de novo sobre o tema quando avaliamos ao fim dos 4 anos. Então, eu acho que esse é o grande problema de formação política que nós temos. E como o meu campo de atuação é a educação, essa é uma questão central que nós temos pela frente. O que eu quero dizer com isso com palavras muito diretas, nós não podemos largar do pé dos nossos parlamentares e governantes eleitos. E como também um dos meus campos de estudo e de pesquisa é a tecnologia, hoje nós temos muitas tecnologias, muitos apps, né, que permitem a gente estar controlando efetivamente. Mais do que tudo, graças aos movimentos sociais, nós temos hoje uma lei de informação, uma lei de proteção de dados, que a gente tenha, coloque em prática aquilo que é a máxima dos hackers, né? Um tema que me fundamenta como campo de pesquisa, que é privacidade para os indivíduos e transparência para as pessoas públicas. Ou seja,
Antes de falarmos sobre a realidade local, o que nós temos pela frente, eu queria meio que destacar que uma das promessas que a gente precisa se fazer quando vamos ali na beira da praia, dar aqueles 7 pulinhos na onda, é dizer: a partir de agora, eu não vou largar do pé daquele que eu elegi. Ou seja, nós vamos efetivamente acompanhar de perto, se manifestar nas redes sociais, criticar. Não importa se ele é querido, meu amigo, eu elegi, nós precisamos de transparência ao governo e cobrar dele posturas democráticas. O senhor toca. Nós sofremos muito, né, Oswaldo? Por isso que nós sofremos muito. Sofremos muito, mas o senhor toca num assunto importante que até 2013 era pouco falado, que era a questão da política, melhorou um pouco. A gente percebeu ao longo de 2022 uma mobilização muito maior do país no processo eleitoral, mas eu concordo piamente com o senhor quando o senhor fala que logo depois da eleição as pessoas parecem que não se sentem mais proprietárias, a parte atuante do processo de acompanhamento da vida da política, da vida dos políticos, o que é tão importante e esbarra diretamente na falta de educação política no Brasil. O que fazer para mudar essa realidade, professor? De pleno acordo com esse raciocínio, e antes pode fazer um pouquinho sobre o que fazer para mudar essa realidade no meu campo, me permita falar um pouquinho do seu campo. Ou seja, aí também a imprensa tem um papel fundamental. E por que a imprensa tem um papel fundamental? Porque a imprensa, com todos os seus compromissos, porque não existe imprensa neutra, assim como não existe ciência neutra, com todos os seus compromissos, ela com todas as suas opções ideológicas e políticas, ela tem um compromisso em apurar as coisas antes de divulgar. E isso também nós temos que cobrar de vocês, e por isso que eu estudo muito fortemente esta relação da educação com a comunicação. Porque nesse momento, com tanta desinformação circulando, que é conhecida como fake news, que é errado, a notícia não é verdadeira do ponto de vista absoluto, para poder ser apresentada de forma consistente e ampla. Então, com tanta desinformação circulando, termos uma rádio como a Nova Brasil, como rádios das câmaras e da Assembleia Legislativa, rádios como precisamos retomar a política de comunicação pública, com o IRDEB aqui na Bahia e com a EBC sendo fortalecida, nós temos possibilidade de, quando encontrarmos uma fake news, uma desinformação, temos a possibilidade de checar junto com esses grandes e pequenos e independentes meios de comunicação. No meu campo, no campo da educação, também precisamos trabalhar com isso. Ou seja, nós precisamos de uma educação que vá para além do conteúdo específico da física, da matemática, do português, etc., todas as outras matérias, mas isso também significa que a educação precisa ter uma forma, precisa preocupação cidadã. Ou seja, uma formação que faça com que cada menino e cada menino seja um ouvinte e um leitor desconfiado. Eu não posso acreditar em tudo que eu encontro. Então, a escola tem que ser um espaço de provocação. Eu costumo dizer mais radicalmente que a escola tem que ser um espaço de rebeldia. E por isso que nós já conversamos em outros momentos sobre isso, e projetos como Escola Sem Partido, essa ideia desse governo que se vai, felizmente, né, de combater marxismo cultural e coisas desse tipo, são coisas absolutamente absurdas, porque a escola é uma escola que ela tem que tratar com o diferente, e esse diferente tem que ser, inclusive, diferente da própria família, para que o menino funcionar a orientação que os pais querem dar. Senão, você imagina, Oswaldo, se nossos filhos fossem entre nós, se a escola fosse tão eficiente que formassem todos iguaizinhos, seria um mundo insuportável. O importante é a gente poder dialogar com o diferente.
E é isso que foi afastado do país nesses últimos anos. Agora, voltando, feita essa ponderação importante aí, que é um alerta para todos nós, isso é para todos nós que estamos assistindo, ouvindo e vivendo em sociedade, mas fazendo um recorte aí sobre eleição, sobre o processo eleitoral da Bahia, muita gente foi pego de surpresa com o resultado das urnas e a derrota de Assemineto, hein, professor? A que o É senhor verdade. acredita isso? Muitos erros, muitos acertos de lado a lado? Sim, fica claro a opção que particularmente fez no sentido de um projeto avançado do ponto de vista de enfrentar no país o presidente Bolsonaro. Então, eu acho que esse foi, na minha leitura, marcante. E isso, obviamente, refletiu aqui na Bahia. Por outro lado, demonstrou claramente a força que o PT na Bahia, e vamos chamar de esquerda, que a esquerda na Bahia tem ainda, e isso é muito importante, espero que com Jerônimo isso continue, no sentido de compreender de que temos que ir para além de apenas construir viadutos, construir obras, etc. e tal. Não quero dizer que sou um completo satisfeito com o governo Rui Costa. Não sou. Tenho profundas críticas, ao mesmo tempo que tenho clareza de que foi um governo que avançou em muitas coisas. Por exemplo, uma das coisas que não apoio e espero que o governador Jerônimo, que passou pela Secretaria de Educação, não dê continuidade à proposta de escolas cívico-militares. Isso é um equívoco, não é essa a função da educação. E digo mesmo do governo federal, com o ministro Camilo e também com a secretária de Educação Básica, que será prática, e não é mais secretária de Educação Básica, ela foi para secretária executivo, a atual governadora em exercício, né, a Isolda. E aí um segundo aspecto também, que sou crítico do governo passado e espero que se transforme fortemente, é o alinhamento com os chamados materiais da educação. A exemplo da Todos São Lehmann, que se constitui naquilo que eu estou chamando em minhas pesquisas de colonização da educação pública pelo sistema privado. Então, veja, esse tipo de questão, né, estas questões, eu peguei dois aspectos, me fazem fazer crítica ao governo passado, mas não deixar de apoiá-lo. E eu acho que é esse que é o ponto central da questão da cidadania política. Eu não preciso ser comprometido a ponto de não enxergar os problemas. E aí você me falava da surpresa com a Semineto. Bom, eu acho que o primeiro erro crasso dele foi essa questão da raça. Essa aí foi na Bahia, você colocar uma questão dessa como central é muito grave. E o segundo, que daí, na verdade, não é erro, é, de fato, imaginar que, ao cuidar, você entrar no mérito da qualidade do cuidado. Isso significa compreender o estado da Bahia. Isso é uma boa lição para todos nós. Quer dizer, a Bahia é o mundo, não à toa brincam dizendo, né, que tem o mundo e a Bahia, né? Quer dizer, a Bahia não só nessa dimensão, vamos chamar assim, mais folclórica, de dizer que aqui é o centro do mundo, é um país à parte, etc. e tal, é de uma diversidade, Oswaldo, enorme. Então, imaginar que eu esteja fazendo políticas para a capital e isso vai significar que eu tenha penetração e que eu compreenda a realidade do Estado é um equívoco total. E eu acho que isso o governo de Rui Costa terminou fazendo. Eu lembro, ele prometeu a passar por todas as 400 e tantas escolas estaduais, quer dizer, uma em cada município, em cada território, parece até que chegou bem perto disso. Dar com uma política, e aí a gente já fala do passado, né? E nesse futuro, dar com uma política que compreenda a diversidade cultural, e social e econômica da Bahia é absolutamente fundamental. Agora, professor, nem tudo são flores.
O governo Jerônimo venceu, o governador Jerônimo venceu a eleição. A gente tem aí 16 anos do Partido dos Trabalhadores na Bahia, vai caminhar para 20. E o próprio governador sabe que o Estado tem problemas, tem demandas que são urgentes, como segurança pública, como a educação, como a saúde, gargalos na saúde e também a geração de emprego e renda. O que é que o senhor acredita que vai ser colocado como prioridade pelo novo governador para justamente manter aí a força do Partido dos Trabalhadores na Bahia? Você citou algumas áreas e eu complemento com uma que é uma tristeza desde o primeiro governo, que é ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia foi profundamente abandonado ao longo desses 16 anos. Isso temos feito na Academia de Ciências de forma muito tímida, é verdade, mas a SBPC e nós da universidade temos feito críticas contundentes com relação a isso. Então, nós precisamos fortalecer a Secretaria de Ciência e Tecnologia e a FAPESB, de forma a poder ter um desenvolvimento científico e tecnológico forte em nosso Estado. E falo do desenvolvimento científico e tecnológico porque eu acho que ele pode ser um grande elo naquilo que, para mim, seria fundamental no novo governo, que é a ideia de políticas públicas integradas e integradoras. Não adianta, se nós pensarmos que cada secretaria vai fazer uma política e não conversar com a outra, você não vai ter condições de efetivamente os grandes desafios que nós temos pela frente. Então, uma política de ciência e tecnologia é, ao mesmo tempo, uma política de cultura, de educação, de saúde, de geração de empregos e por aí vai. Eu vou lhe dar, Oswaldo e queridos ouvintes, um exemplo muito singelo, mas de um projeto que tínhamos no município de Irecê, que temos ainda, a gente trabalha muito proximamente, desde 2002 que a gente trabalha próximo ao município de Irecê, a partir da política de pontos de cultura do Ministério da Cultura, na época de Gilberto Gil e de Juca, nós montamos lá um chamado Ciberparque Anísio Teixeira, com tabuleiros digitais, com um projeto antigo nosso, com uma rádio web e com uma pequena bolsa, acho que era R$ 80 para 50 jovens, para se qualificar em, no nosso caso, com tecnologias livres. 49 ficaram empregados, né, no município de Irecê, com experiências, com trabalhos às vezes muito simples, mas pelo fato de terem passado por 4, 5 meses de vivência dessas tecnologias do grupo, já foram trabalhar em caixa, em computação, e um grupo de 2 estudantes de 19, 20 anos montou uma pequena empresa chamada Orca Linux, e que, com a experiência da rádio, fez uma proposta, e você vai gostar de ouvir isso, porque eu sei que você é um encantado com a Rádio Câmara, fez uma proposta para que a Câmara Municipal de Irecê tivesse uma rádio livre dentro dela, transmitindo as sessões às segundas-feiras. Claro que na primeira virada de legislação, os novos vereadores mandaram embora a empresa, porque é uma experiência sensacional você ter uma rádio web, transmitindo todas as sessões. Claro que a partir daí, da perda desse contrato com a Câmara Municipal, a empresa não se sustentou, mas eu acho que é um exemplo de política integrada, de possibilidades de políticas integradas e integradoras, que faz com que o avanço na saúde ajude a cultura, o avanço da cultura ajude a educação e por aí vai. E o que muita gente não sabe, muitos políticos inclusive não sabem, é que é menos difícil do que muitos pensam manter ou ter uma rádio legislativa como essa numa cidade como Irecê. A Câmara Federal, o próprio governo federal incentiva a abertura dessas emissoras, mas infelizmente muitos vereadores no interior encaram como despesa e não como investimento no processo de transparência e de diálogo da população. Agora, professor, a gente tem aí a ascensão do governador Rui Costa como ministro da Casa Civil do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, além de marcar força de Rui na Bahia e a boa avaliação dele como um tocador de obras.
a indicação dele para o cargo, ou um dos cargos mais importantes do governo federal, mostra aí que Rui e o PT baiano estão com a moral em alta com o presidente eleito, não é? Ah, sem dúvida, já havia isso, né? Nós temos aqui o quadro do PT na Bahia, dos partidos de esquerda, de uma maneira geral, desde o primeiro governo Lula, sempre tiveram com muita força. E isso, obviamente, refletiu e é reflexo da maravilhosa votação que teve aqui o presidente Lula, né? Então, é óbvio que isso tinha que acontecer, não seria muito ruim. E também foi muito manifestações como do Léo Vida, que tão logo começaram a ser apresentados os primeiros nomes para a equipe de transição, bradou pela falta de mulheres e de falta de negros na equipe de negros e negras na equipe de transição. Então, eu acho que e de baianos, né? Eu acho que, de certa forma, isso a ascensão de Rui Costa e outros e outras, né, é uma ascensão muito importante, porque efetivamente, de um lado, você tem uma representação mais perto, vamos dizer assim, pertinho, pertinho, né? Como a gente diz aqui, é disjunto, né? Porque o ministro da Casa Civil é exatamente aquele que é o braço, vamos chamar assim, o braço esquerdo, né? Do presidente Lula. E isso vai ser muito importante. Por outro lado, também é importante, pelo estilo do atual ainda, né, o governador Rui Costa, essa ideia de tocador. Né? Então, se ele conseguir exatamente fazer não só de obras, mas também isso que eu estou me referindo como sendo a articulação entre os ministérios e as políticas, eu acho que pode ser muito importante. Andei lendo agora, por esses dias, semana passada, alguma coisa assim, a ideia da volta do Conselhão, né? Aquele Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Eu acho muito importante. E eu me lembro que no passado do governo Lula, na verdade foi no governo Dilma, eu tive a honra de participar junto com os ativistas, porque, apesar de eu ser um pouquinho mais velho, os jovens terminam me convidando para estar junto com eles, né, nesses movimentos ativistas. E numa reunião no Palácio do Planalto, eu disse sempre que diálogo não é paciência de ouvir. Te ouvir para querer modificar minha posição, e não te ouvir só para fazer de conta que estou te ouvindo. Então, eu acho que esse conselho ele é muito importante, mas é fundamental que ele tenha consequências, as suas reuniões tenham consequências. E acho que aqui na Bahia e no Brasil a gente precisa retomar os conselhos que foram praticamente todos extintos durante o governo Bolsonaro. Então, o Conselho de Ciência e Tecnologia tem que voltar, a professora Adélia, ex-secretária de Ciência e Tecnologia, e que hoje é a nossa secretária de Educação, retomou na SECT, o Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, tem o Conselho de Esportes, o Conselho de Educação precisa avançar para além de ser um espaço burocrático de processos para pensar políticas públicas. Enfim, os dois governos, o federal e o estadual, no meu ponto de vista, perceber a importância da participação social. Isso, para mim, é central e é a minha grande expectativa. A gente tem aí uma expectativa de um Brasil dividido pelo começo do governo Lula, e ao ouvir o primeiro discurso dele à nação, feito ali numa Avenida Paulista lotada no dia 30 de outubro, a gente percebeu algumas prioridades e algumas mensagens que o presidente deu para a população de um modo geral. Mas acho que o que ficou mais forte foi justamente o combate, o enfrentamento à insegurança alimentar e à fome no Brasil. O presidente Lula não tem o direito de errar, não é isso, professor? Sem dúvida nenhuma, e eu acho que aí o papel dos governadores e governadoras vai ser fundamental. O problema é um problema nacional. E eu diria mais, o propriedade. Quer dizer, para mim é inadmissível a classe mais rica desse país viver
com a concentração de renda que tem e não se sentir absolutamente impactado e indignado com a questão da insegurança alimentar, da fome. Os dados são assustadores. Os dados são assustadores e a gente sabe o quanto a fome é um problema que precisa ser enfrentado. E eu diria que precisa ser enfrentado no Brasil, e a minha expectativa é que retomemos a nossa política internacional, a política exterior, também compreendendo que a fome, que também acontece em diversos outros continentes, particularmente no continente africano, também é uma questão planetária que tem que afetar a todos. Eu me lembro do meu querido mestre, ex-reitor, sempre magnífico, Luiz Felipe Serpa, quando ele se referia a uma nação indígena, ele sempre gostava de dizer assim: e por que a nação tem o nome de nação? Porque o chefe, o líder, ele sabe que o problema de um é o problema de todos. O problema da fome de um integrante daquela aldeia, daquela comunidade, daquela nação, é um problema de todos. Eu acho que esse é um problema central e afeta todas as áreas, porque uma população passando fome não tem educação que resolva, não tem emprego que resolva, não tem saúde que resolva, porque é uma questão básica de sobrevivência. E eu acho que você havia me perguntado, eu terminei ampliando muito o meu comentário, esse é o grande desafio de todos os ministérios, ou seja, o desafio, e eu diria, como mencionei, ou seja, essa lógica, esse pacto federativo tem que acontecer. Eu gosto muito também da parte daquele discurso, como ele tentando fazer um esforço, e acho que o presidente Lula tem essa capacidade de governar para todos. Ou seja, acabar com essa ideia de que nós temos dois Brasis. Não temos dois Brasis. Agora nós temos um presidente, e no caso da Bahia, um governador, que é um governador de todos os baianos e um presidente de todos os brasileiros e brasileiras. Claro que com diferenças. Só que a gente tem aí um Brasil praticamente dividido ao meio, de acordo com o resultado da eleição, e a proximidade da posse do presidente Lula, a gente está às vésperas dele tomar posse agora em Brasília, no dia 1º, aumenta o nível de preocupação sobre o que possa acontecer com os derrotados, com as pessoas que estão insistindo em ficar montando acampamento na porta dos quartéis, pedindo a interferência e a ingerência das Forças Armadas para assumir o controle do Brasil. O senhor percebe algum tipo de risco, de ameaça para essa posse do presidente Lula neste domingo, professor? Eu acho que eu vou ficar quieto, não vou comentar nada sobre isso, porque é muito perigoso. Daqui 2, 3 dias, é muito perigoso fazer prognósticos. Eu espero que não. E eu até diria, a partir do seu início, da sua intervenção aqui na nossa conversa, de que não está dividido ao meio. Eu acho que foi dividido ao meio em termos de votos. Mas eu acho que hoje os fanáticos do bolsonarismo já estão reduzidos a essa meia dúzia de milhares, é verdade, proporcionalmente em relação a... Muita gente votou em Bolsonaro para dar esses 50%, porque, na verdade, votou contra Lula, contra o PT. Então, eu acho que, à medida que o governo consegue ir se consolidando e apresentando toda a sua equipe, e conversando com todos os governadores e governadoras, e conversando com a população, tentando montar esse governo plural, no sentido que ele seja plural no atendimento daqueles que estiveram na base, mas que tenha ações integradas. Eu repito, me perdoe repetir tanto isso, mas ações integradas e integradores, cada vez menos esses alucinados, porque para mim isso é uma coisa de alucinados, ficar com um telefone celular na cabeça, falando para extraterrestre para chegar aqui, eu acho, levado no tempo para 100 anos de... Não, isso não aconteceu, isso é filme de ficção,
de baixo nível, inclusive. Ou seja, ajoelhar na frente do próprio Planalto, como semana passada fez a ainda atual primeira-dama, quer dizer, para ficar rezando, quer dizer, é algo absolutamente inaceitável, inaceitável. Então, eu tenho grande expectativa de que não aconteça nada, que seja uma grande festa cívica, que a gente possa efetivamente, a partir de 1º de janeiro, ter um literal e metafórico desarmamento da sociedade. Desarmamento. Que a gente possa voltar a dialogar com o diferente sem querer exterminar. Eu acho que esta ideia de extermínio é algo que foi plantado desde a campanha 2002, a campanha foi em 2007, né? E que nós precisamos acabar com essa perspectiva, porque o diálogo não significa que eu tenho que concordar com você. Eu vou dialogar, vou com ideias, mas vou dialogar com interesse de reelaborar o meu pensamento, a minha visão sobre os fatos, e em alguns momentos poder ser. Penso determinadas coisas, mas estrategicamente por outras. Então, nós vamos chegar a um termo e, com isso, fazer governos, tanto federal como dos nossos 27 estados, governos que efetivamente enfrentem os grandes desafios que nós temos no país. A fome, sem dúvida, e um dos grandes desafios, sem sombra de dúvidas, é a área que o senhor passeia com maior tranquilidade, que é a educação. A gente está vindo aí de 2 anos mais difíceis, mais tensos, do mundo paralisado, das escolas sem aula presencial. Isso exigirá dos governadores e do presidente eleito uma atenção maior para tentar minimizar esses desgastes, esses problemas causados por conta da pandemia na formação dos jovens, das crianças e da população de modo geral do Brasil, não é, professor? Sem dúvida nenhuma. E mais do que tudo, temos que olhar um pouquinho para trás o quanto perdemos oportunidade de, durante esses 2 anos que ficamos com essas atividades não presenciais acontecendo, perdemos a oportunidade de ter um grande período de formação política, no sentido amplo, que foi lá o começo do nosso papo. E ficamos muito preocupados aqui na Bahia, inclusive, foi a minha crítica ao secretário Jerônimo ao MEC nem tinha que fazer isso, porque ele praticamente não existia. As questões de conteúdo e as questões de eletivo, ou seja, tínhamos que estar mais atentos a uma formação mais ampla. E eu acho que o grande aprendizado que nós precisamos ter, que seria, digamos assim, o legado desse terrível período da pandemia, foram muitos. Mas o primeiro, falar primeiro parece que tem ordem, não é. Um deles, as tecnologias chegaram na educação para ficar. Coisa que nós já dizíamos no nosso grupo de pesquisa na Faculdade de Educação da UFBA há mais de 25 anos. Ou seja, precisamos investir fortemente nas tecnologias. Outro elemento importante, precisamos afastar definitivamente essas plataformas privadas, como Google, Microsoft, Meta, porque isso não é a internet. Então, precisamos investir numa política de soberania. Isso é central. Outra questão central e fundamental, precisamos rever toda a estrutura de funcionamento da escola, compreendendo de que o fortalecimento do professor e da professora é algo central, no sentido de recuperar a liderança política e acadêmica de cada professor e de cada professora. Isso significa um trabalho de médio prazo, não é uma coisa imediata, e o meu grande medo, dos ouvintes, é que esta pressa de recuperar termine reduzindo todo o esforço que a gente precisa fazer nos próximos anos em apenas fornecer conteúdo para o atendimento das grandes avaliações internacionais, como PISA, ou mesmo Enem, etc. e tal. Isso seria um risco muito grande para o futuro da educação. E um risco para o futuro da educação é um risco para o futuro da nação, sem dúvida.
Professor Nelson Preto, sempre um prazer, um privilégio falar contigo, beber dessa fonte e nada melhor para a gente fechar o ano aqui na Nova Brasil FM do que ter sua visão sempre muito bem lúcida, sempre muito bem calçada em informações para lançar um olhar também sobre 2023. Nessa fase de mudança de ano, é importante olhar para o futuro, olhar para 2023 e ser positivo, professor. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu também agradeço muito, é sempre uma conversa muito boa estar aqui dialogando com você. Já não é a primeira vez, eu fico feliz, fico à disposição outras vezes, outros colegas e outras colegas também da universidade, particularmente da faculdade, porque os temas da educação são inúmeros e a gente precisa aprofundar. E olhar para esse 2023 que temos que muito, como sempre, aprender com o nosso grande de que a gente precisa ter esperança, mas não de esperança de esperar, mas de esperança de esperançar, de fazer. Então, vamos ali para a beira da praia, nós aqui da capital, que temos do litoral, que temos essa possibilidade, dar os pulinhos e desejar que tenhamos bons governos, tanto aqui na Bahia, como nos outros estados, como em nível federal, e, mais do que tudo, é assumir em mente o compromisso de que a gente precisa ser um cidadão e uma cidadã mais participativos na sociedade. Porque todas essas questões que a gente mencionou, Oswaldo, depende muito de também nós atuarmos. Não queremos dizer com isso que a gente vai deixar de exigir políticas públicas, mas temos responsabilidade. Pega uma das questões, a gente não teve tempo de conversar, mas a questão ambiental, a questão ambiental é uma questão central, modalidade. É lixo na rua, é como descartar o lixo, é separar o lixo, é ir contra qualquer política de destruição da natureza. A gente vai ter que marcar um programa só para falar sobre a pauta ambiental, porque vai ser um dos grandes gargalos dos novos governos, não só do federal como dos estaduais, porque há sempre a briga até onde vai o desenvolvimento e até onde vai a preservação, né, professor? Enfim, um bom final de ano, bom restinho de ano para todos vocês e todas vocês, para vocês aí da Rádio Nova. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui numa semana tão rica, né? Porque é uma semana que parece que não está acontecendo nada, mas estamos todo mundo fervilhando, não só para as festas ou para as orações, para aqueles que são das orações, mas também pela expectativa da política. Um abraço grande e bom 2023. Obrigado, professor. Feliz ano novo para o senhor e para toda a sua família. Grande abraço. Grande abraço. Esse foi o bate-papo interessantíssimo que o meu parceiro Oswaldo Lira teve com o professor Nelson Preto, inteligentíssimo, trazendo aí seu olhar lúcido sobre todo esse processo que a gente tem passado. E é isso, gente. Fechamos o final de ano, fechamos o ano com chave de ouro junto com vocês. Queria mandar um beijo para todo mundo que acompanhou a gente durante todo esse 2022, e especialmente para Lúcia Góes e Márcia Bahia, que está agora lá no YouTube, desejando feliz ano novo para todos. E você vê como aqui é uma rede do bem, de conhecer pessoas. Você ouviu Nova Manhã Salvador. Nova Manhã. Seu dia mais leve, você mais informado.